Boa tarde, nós somos o Grupo 3 e hoje apresentaremos um pouquinho mais sobre a vida e obra de Jean Prouvé, Afonso Eduardo, Frank Lloyd, Álvaro Alto e Lina Bobard. Jean Prouvé. Jean Prouvé nasceu em 1901 em Paris. Nasceu em uma família de artistas. Seu pai era pintor e sua mãe era pianista. Cresceu cercado pelos ideais do L'Accord de Nancy, a escola de arte nouveau no qual seu pai era membro. É importante destacar que essa instituição dava importância para a utilização de tecnologias no processo de criação artística. Em 1916, começa a trabalhar com ferro forja, nas oficinas do ferreiro e escultor Emily Roberts. Em 1917, ele começa a fazer suas primeiras peças. Em 1924, abre seu próprio escritório. Em 1931, funda a empresa Atelier Jean Prouvé. Em 1945, ele abre sua fábrica em Mexico. Com maior espaço, ele pode aplicar suas técnicas da melhor forma, produzindo assim itens cada vez mais industrializados para a construção civil e móveis de produção em série. Claramente, a carreira de Prouvé é marcada pela experimentação de novos materiais e de novos componentes. Ele apresenta um design e engenharia avançados para a sua época e que são considerados ainda hoje grandes marcos da arquitetura. Dentro dos grandes feitos de Prouvé podemos destacar sim seus móveis. Depois de ter iniciado na ferraria fina, Jean Prouvé descobriu a soldadura elétrica e diversas técnicas que aplicou às chapas de aço, assim produzindo perfis mais leves e ocos. Essa técnica é apresentada na maioria de seus móveis, e a partir da década de 30, ele afirmou de imediato a peculiaridade na sua abordagem, produzindo assim móveis em massa em máquinas industriais. Um dos seus grandes destaques são os Anthony Móveis, produzidos em 1954. Ele participou da residência universitária em Anthony e suas realizações são conhecidas como Anthony Móveis, que incluem desde estantes e cadeiras até camas, gabinetes e mesas. Os seus móveis foram amplamente distribuídos pela Stephen Simon Gallery a partir de 1956 e hoje estão entre os móveis mais valorizados do século XX. A carreira de Prouvé é marcada pela inovação, e mesmo sem formação acadêmica de arquitetura e engenharia, era considerado por muitos um arquiteto e construtor à frente do seu tempo. Em 1954, Le Corbusier ainda fala que Jean Prouvé incorpora uma forma singular e harmoniosa ao construir, ainda não aceita pelas leis em que viveu. Eu vou apresentar no trabalho algumas de suas obras que incorporam essa visão de Prouvé de uma engenharia mais industrializada. A casa desmontável 6x6. Após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de materiais mais acessíveis coincidiu com a necessidade de novas habitações. Para atender essa demanda, Prouvé estabeleceu uma parceria com Pierre Janet, que era irmão de Le Corbusier, para desenvolver a primeira linha de casas desmontáveis. A casa desmontável 6x6 foi idealizada por Prouvé em 1944, para abrigar as vítimas de guerra de Lorraine, na França. Era construída inteiramente de madeira e metal. Ela tinha uma área de 36 metros quadrados, que mais tarde foi ampliada para maiores dimensões. Foram projetadas para ser rapidamente montadas em locais destruídos e, se necessários, desmontadas e movidas para outros lugares. Eram verdadeiros feitos arquitetônicos para a época e eram feitos de componentes pré-fabricados, com paredes na largura de 1 metro para facilitar a sua montagem. Elas foram projetadas para que fossem erguidas em no máximo um dia e com poucas ferramentas. Para reforçar a facilidade com que elas eram montadas e desmontadas, na Arte Bienal de Miami de 2013, um exemplar da casa foi montado e desmontado todos os dias, provando que a casa assim poderia ser erguida em apenas um dia. Já as casas Farnborough, que são uma estrutura que aloja os escritórios Farnborough em Nancy, foi projetada em 1948 pelo Atelier Jean Prouvé.
A estrutura de aço dobrado é composta por 5 pórticos axiais afixados sobre um piso de aço prensado e mantidas juntos por uma viga cumeira que sustenta as terças e as lajes de alumínio. Os painéis de madeira que formam a fachada são de dupla face e pré-fabricados e foram encaixados alternadamente. Esse exemplar mostrado na imagem foi resgatado na demolição em 1983 e é um belo exemplo das notáveis técnicas de construção empregadas por Prouvé e bem como a sua adaptabilidade das suas construções. As casas tropicais. A história das casas tropicais começa no fim dos anos 40, quando Jean Prouvé projeta as casas tropicais como uma solução para a escassez de moradias e prédios cívicos nas colônias francesas da África Ocidental. Em 1950, um grande número de casas tropicais foi planejado para ser construído e transportado para a África. São feitas de chapa de aço dobrado e de alumínio. Para facilitar o transporte até a África, todas as peças eram planas, leves e podiam ser embaladas de maneira organizada em um avião de carga. As casas foram projetadas para o clima local e apresentavam uma varanda com proteção solar de alumínio ajustável, paredes internas feitas de painel de metal fixo e deslizante e com vigias de vidro azul para proteção dos raios ultravioleta. As estruturas tinham um telhado duplo, produzindo assim uma ventilação natural. E, embora tenham sido projetadas para produção em massa, o protótipo não se provou ser menos caro do que uma construção no local. Além disso, a sua estética industrial não agradou os burocratas franceses e apenas 2 exemplares das casas tropicais foram construídas nas colônias africanas. The Better Days House, ou A Casa para os Dias Melhores, na minha opinião, é um dos maiores feitos de Jean Prouvé. É uma casa inspirada na situação de uma criança e de uma mulher sem teto que faleceram no frio nas ruas de Paris no inverno de 1954. Foram projetadas como uma resposta ao apelo de Albert Pierre para resolver a crise de habitações sociais de Paris. Elas tinham 57 metros quadrados, eram uma construção de baixo custo, reproduzível, sustentável, leve e confortável. A ideia construtiva parte de um conceito criado em 1952 nas fábricas de Maxwell de Jean Prouvé e combina dois elementos principais, que são a cozinha e o banheiro, formando uma estrutura central, um núcleo de aço, que sustenta o telhado da casa. Ela tinha 2 quartos, uma sala com cozinha e banheiro. Esse núcleo de aço era colocado em cima de uma base de concreto, com painéis sanduíche de madeira, e o telhado era feito de alumínio. A recepção do público, em geral, era compatível com o entusiasmo de Prouvé quando ele idealizou essa obra. No entanto, a casa de 57 metros quadrados, que foi construída em apenas 7 horas, era muito revolucionária para a época e nunca chegou a ser aprovada pelas autoridades responsáveis, por ter um bloco sanitário no centro da sala de estar. Por essa razão, a produção em série dessa casa nunca chegou a acontecer. La Maison Prouvé, ou a Casa de Prouvé, foi construída em 1954 pela própria família de Jean Prouvé e alguns amigos. Ela está situada em uma área residencial, numa colina de Nancy, e pela sua simplicidade, design e leveza chama atenção. Ela exibe os seus engenhosos princípios construtivos e foi construída de forma linear, onde os quartos, o banheiro, a sala de estar, a cozinha e a área de serviços ficam lado a lado. A fachada é composta por elementos pré-fabricados, advindo de outras construções de Prouvé e que foram recuperados do depósito da sua fábrica em Maxwell
Todas as janelas ficam na fachada, exceto a que promove luz para o corredor, e a economia de espaço é presente também na sua casa, como em todas as suas obras. Em 1969, a empresa Total desenvolveu uma política de melhoramento para os seus postos de abastecimento. Neste contexto, o grupo convidou Jean Prouvé, que já demonstrava uma vasta experiência na arquitetura de pré-fabricados, para construir seus prédios. Os edifícios têm planta central, radial e é composto por chapas galvanizadas apoiadas em um fustre central com postes periféricos. A fachada é composta por 13 painéis de poliéster e vidro, e a estrutura foi escolhida numa forma cilíndrica devido à variabilidade de terrenos que poderia encontrar. O edifício ainda pode ser encontrado com 1 ou 2 níveis e com ou sem habitação. Cerca de 100 estações de serviço como essa foram construídas na França em menos de 3 anos. Embora algumas ainda existam, muito pouco mantiveram do seu estado original. Em 1956, Jean Prouvé foi reconhecido como um dos principais designers franceses de edifícios de emergência temporária. Como resultado disso, ele foi contratado para projetar um complexo escolar em Villejuif, que era um subúrbio de Paris. As especificações exigiam um edifício leve, que pudesse ser montado rapidamente e, se necessário, desmontado e reerguido em outro lugar. Obviamente, os princípios construtivos de Prouvé. O princípio construtivo, com base num elemento pré-fabricado e estruturas assimétricas, usava escoras de chapa de aço para apoiar um telhado curvo de madeira laminada. Além disso, os perfis de chapa de aço que serviam de reforço nas laterais também serviam como ventilação. A estrutura metálica de suporte permitia uma fachada ampla de vidros, fazendo assim com que a arquitetura se desmaterializasse e se abrisse para a natureza. Ela foi uma escola projetada para ser temporária e posteriormente ela foi desmontada, porém seus componentes hoje são reconhecidos como características da arquitetura do século XX. Obrigada, espero ter apresentado um pouquinho de Jean Prouvé para todos. Bom, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre a trajetória de Afonso Eduardo Reid. Afonso Eduardo Reid, ele nasceu em 26 de outubro de 1909 em Paris. Logo já na sua infância ele veio para o Brasil. Em 1926 ele começou a estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro Arquitetura. Em 1930, aos 21 anos, ele se formou. Já no mesmo ano ele começou a dar as disciplinas de desenho e planejamento urbano. Ele substituiu um professor dele, que era o Gregory Varskovsky, e em 1973 ele se tornou funcionário público. Em 1944 e 1945 ele foi vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Em 1954 ele foi professor na Faculdade Nacional de Arquitetura e em 1964 foi o ano do seu falecimento. Aqui o edifício Capanema eu trouxe bem no mesmo ano que ele se formou, em 1930, com a influência de Agache e Le Corbusier, ele se juntou à equipe dos arquitetos da época, que era para projetar o recém-criado Ministério de Educação e da Saúde, que era Lúcio Costa, Niemeyer, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, enfim. E é uma grande obra, que até hoje é bem conhecida. O conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, que é conhecido como Pedregulho, ele foi projetado por Reid em 47 e com a finalidade de abrigar os funcionários públicos do Rio de Janeiro. E ele traz uma importante fase de Reid voltado para a habitação social. Ele conta com 328 unidades de apartamentos e 260 metros de comprimento.
Aqui, seguindo essa mesma fase de rede, né, é conhecido como Minhocão da Gávea, né, ou Conjunto Habitacional Marquês de São Vicente. Ele foi projetado na década de 50, só que ele só foi construído mesmo é, posteriormente. Ele foi feito com o objetivo de abrigar moradores de uma favela extinta do Rio. Infelizmente só um bloco foi construído, né, porque no projeto inicial, né, de rede contava com quase 750 apartamentos, com escola, creche, igreja, hospital, lavanderia, mercado, teatro, só que bem poucas coisas foram construídas. Ele conta com 320 apartamentos aproximadamente, então foi bem menos do que foi projetado por rede. Ele não chegou a ver a construção pronta, né? Ele faleceu antes, mas ele deixou todos os projetos prontos. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, que é bem conhecido, foi inaugurado em 1948, foi projetado por Reid também. O Museu Carmen Miranda, que ele foi inaugurado em 76, ele foi projetado inicialmente por Reid, né? Como ele só foi construído anos após o seu falecimento, ele passou por adaptações de outros arquitetos, mas o projeto inicial em si foi de Reid. Aqui é o Teatro Armando Gonzaga, né? Ele foi tombado em 89, passou por uma reforma em 96, eu trouxe uma imagem mais atual dele agora. Aqui é a Residência Couto e Silva, de 56 e 2020 a imagem. Eu peguei essa imagem no Google Street View, né? Bem interessante, né? Essa mudança, né, que teve na fachada. E a maquete da Residência Carmen Portinho, que também é em terreno de declive. Ambas são construídas em terreno de declive. E é bem interessante, assim, né, trazer... Eu trouxe essa maquete, na verdade, porque como a construção ela é da Residência Carmen Portinho, ela é numa zona de mata fechada, então tem bem poucas imagens, assim, que dê essa visão total da construção, né? Então até para mim foi melhor, né, tipo, de visualizar a casa. Então por isso que eu trouxe a foto da maquete. Aqui é a Residência Reid Portinho, que foi a que eu escolhi para maquete. Ela fica também no Rio de Janeiro, né? Eles falam que era a casa de veraneio de Reid. Bem interessante a arquitetura dela. E graças às plantas elaboradas pela uma autora, Luana Garcia, que foi para esse projeto Casas Brasileiras do Século XX, que foi da onde eu tirei aquelas imagens das maquetes e das fotos, eu consegui dar vida à maquete digital, na verdade, né, com bastante detalhe, né, as plantas dela, os projetos dela bem detalhados, então foi aí que eu consegui fazer, e até para pôr ele numa escala de impressão para me auxiliar na elaboração da maquete. Então foi com esses os intuitos e eu achei muito interessante, adorei fazer. No dia 10 de agosto de 1964, aos 54 anos, morre, né, o Eduardo Reid, que foi um dos pioneiros da introdução da arquitetura moderna no Brasil. Ele sempre com uma grande influência, né, de Le Corbusier, de Agache, nessas questões de urbanísticas e até, né, dessa questão da arquitetura moderna, né. E foi uma grande perda, né. E eu trouxe um trecho de uma coluna que foi escrita para o Afonso Eduardo Reid 2 anos antes de seu falecimento, que foi publicado no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, que diz assim: apresenta-nos o resultado de múltiplas faces de um criador de formas, cada qual mais acentuada nas suas aplicações, em denunciar o ritmo da função para que foi convocada pela inteligência, pela imaginação e pela sensibilidade do artista, sob a autocrítica vigilante do urbanista e do analista social. Acho que, né, achei bem interessante esse texto, né, fala em algumas palavras que a gente, né, nós pensamos e queremos às vezes expressar. E assim, tanto ele quanto a mulher dele, né, foram
grandes pioneiros em diversas coisas. Eles foram pessoas brilhantes, de mentes brilhantes, né, e personalidades incríveis. A mulher dele, a Carmen Portinho, foi a terceira mulher a se formar em engenharia no Brasil. Então, assim, é algo muito interessante. Eles foram pessoas realmente incríveis. E foi um breve resumo, né? Claro que o tempo é curto, não dá para falar muito, então espero que tenha dado uma visão geral, mais ou menos, sobre a vida de Afonso Eduardo Reid. Obrigado. Aqui são as referências e é isso. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o arquiteto Frank Lloyd Wright. Falando um pouco da história do arquiteto, ele nasceu em 1867 em Richland Center, nos Estados Unidos. Em 1886, ingressou na Universidade de Wisconsin-Madison, onde fez o curso de Engenharia Civil, mas por apenas um ano. Em 1887, foi trabalhar com o arquiteto Silsby e trabalhou como desenhista nesse escritório. No período de 1888 até 1893, trabalhou com Louis Sullivan, que é um dos pioneiros em projetos de arranha-céus. Em 1893, abriu seu próprio escritório. Já em 1894, terminou o primeiro projeto da Casa Winslow, o primeiro projeto de seu escritório e a primeira casa no estilo que o consagraria. Aqui são as três grandes fases do arquiteto. A primeira, a fase pradaria, a segunda, têxtil e a terceira, usonil. E eu vou comentar um pouquinho cada uma delas. Comentando um pouco sobre a primeira grande fase do arquiteto, a fase conhecida como pradaria. São casas urbanas nos subúrbios de diversas cidades nos estados de Wisconsin e Illinois. O nome reflete a característica de sua implantação horizontal em área plana. Nos 10 primeiros anos do século XX, Frank construiu mais de 100 praeiras house. Eram casas para famílias abastadas, situadas em áreas verdes, funcionais, como uma articulação volumétrica e uma sintaxe espacial muito própria, geralmente com formato de cruz ou duplo T. As paredes divisórias eram reduzidas ao mínimo indispensável para criar a fluidez espacial desejada. As portas e janelas tradicionais são requalificadas para participar do discurso integral das formas. A dominância horizontal e o uso de poucos materiais, geralmente tijolos cerâmicos ou pedras, criavam a devida ligação com o ambiente externo. A decoração interior evitava apliques e explorava as linhas construtivas. Não foi somente Frank quem projetou praeiras house, mas também outros arquitetos americanos. Mas com Wright, estas tornaram-se sistema consequente relacionado à evolução de sua obra, da arquitetura americana e mesmo da arquitetura ocidental. Aqui eu vou apresentar mostrar duas obras nesse estilo pradaria, né? Aqui, Wings Bridge, e a próxima, Martin House. Mais uma das grandes fases do arquiteto é a fase têxtil. Em 1923, Wright planejou mais 4 casas a serem construídas exclusivamente com blocos de concreto fundido geométrico. Ele se referiu a essas casas como blocos têxteis, e elas acabaram sendo diferentes de tudo que ele já havia projetado antes. Embora as casas de bloco têxtil de Wright representem apenas uma pequena fração de sua produção arquitetônica total, ele usou seu designer para explorar os mesmos grandes temas e ideias que mantiveram seu interesse de forma consistente ao longo de sua carreira de arquiteto de 7 décadas. Os blocos foram todos moldados à mão, usando a areia do próprio local. Wright projetou padrões geométricos tridimensionais especialmente para cada casa, que era pressionada contra a superfície do mesmo. Aqui, né, a primeira casa, né, dessa fase foi a Millard House, também conhecida como La Miniatura. É uma casa de blocos têxtil construída em 1923 em Pasadena, Califórnia. Esta foi listada no Registro Nacional de Locais Históricos em 1976. A
próxima, John Stoller House, localizada em uma colina íngreme em Hollywood Hills, também data de 1923. A seguir, Samuel Freeman House, a menor das casas de bloco têxtil. A casa Freeman, no entanto, contém cerca de 12 mil blocos. A casa agora é propriedade da Universidade do Sul da Califórnia. E por fim, Ennis House. A última e maior casa têxtil para Charles Ennis é a mais conhecida do público em geral, pois ocupa um local visualmente cativante. Concluída em 1925, a Ennis House foi usada em dezenas de filmes que datam de 1959. E por fim, a fase Usonian. As Usonian geralmente eram pequenas residências térreas sem garagem ou depósito, com planta em L, de modo a parcialmente circundar uma varanda aberta para o jardim, construídas em lotes baratos ou de formatos estranhos. Caracterizavam-se também por sua consciência ambiental ao empregarem materiais locais, coberturas planas e grandes beirais de cantaria de pedra úteis para o aquecimento solar passivo e resfriamento natural. Aqui eu trouxe duas obras dessa fase. A primeira, Muirhead Farmhouse. O arquiteto projetou a casa da fazenda Muirhead para Robert e Elizabeth Muirhead em 1950. A próxima, também conhecida simplesmente como Frank Lloyd Wright House, é a primeira de 9 casas Usonians a ser construída em Ohio. É a única Usonian não californiana a usar a árvore sequoia. Aqui é uma frase famosa do arquiteto. E, para concluir, o arquiteto morreu aos 89 anos, no dia 9 de abril de 1959. Em 1991, o arquiteto foi considerado o maior arquiteto americano de todos os tempos. A condecoração se deu pelo prestigiado Instituto Americano de Arquitetura. Muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre o Alvar Aalto. Ele foi um dos pioneiros da arquitetura e designer modernos e ele se caracterizou por pensar na obra como um todo, incluindo mobiliário e iluminação nos seus projetos. Falando um pouco sobre a vida pessoal dele, ele nasceu em 13 de fevereiro de 1898 em Kurtani, na Finlândia, e se formou em arquitetura no Instituto Politécnico Finlandês em 1921. Ele fundou a primeira empresa de arquitetura em Jyväskylä, junto com a Aino Massiu, que veio a ser sua esposa em 1925, eles casaram. Eles mudaram essa empresa da cidade de Jyväskylä para Turku em 1927, onde eles começaram a colaborar com o arquiteto Erik Bridman, que é outro importante arquiteto finlandês. E depois, mais tarde, em 1933, mudaram novamente o escritório, dessa vez para Helsinki, capital da Finlândia. E em 1935, Aalto, junto com a esposa e outros sócios, eles fundaram a Artec Limitada, que era responsável por produzir e distribuir os móveis que eles projetavam. E em 1940, Aalto se tornou professor na Faculdade de Arquitetura do MIT, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 1949, a esposa dele, Aino Aalto, faleceu de câncer, e assim, em 1952, ele casou novamente, dessa vez com Elissa McNamee, que mais tarde ficou responsável pelo escritório dele. E ele faleceu em 1976, na cidade de Helsinki. Ele teve 2 filhos com a primeira esposa, Joana Aalto e Hamilcar Aalto. E ele construiu durante toda a vida, seus 78 anos, uma carreira notável, diversa e produtiva. E hoje a Fundação Alvar Aalto é que cuida da continuação do patrimônio material e intelectual do arquiteto e designer. Em 1929, Aalto venceu um concurso de arquitetura para a construção do Sanatório Painho,
O projeto ele foi concluído em 1933 como um centro de saúde para a tuberculose na cidade de Painho. E foi um projeto fundamental para a carreira internacional do Álvaro e da esposa, porque representa o ápice da pesquisa dele sobre a funcionalidade. Ele usou como referência para o projeto o paciente. Tudo foi desenvolvido e pensado em função do paciente, para proporcionar um maior bem-estar para o paciente. E também a Alto também buscou uma integração do edifício com a natureza ao redor. E além disso, ele projetou diversos móveis especificamente para o sanatório, como a cadeira Painho, que pode ser vista na imagem abaixo. Em 1960, o sanatório ele pôde ser transformado gradualmente em um hospital geral. A Biblioteca de Viipuri é outra importante obra de Aalto. Ela foi projetada em 1927, porém só foi concluída em 1933. E a biblioteca ela foi projetada com o mesmo ideário funcionalista que o Sanatório Painho. Assim, as duas obras elas receberam grande atenção mundial e fizeram de Álvaro uma das principais imagens do modernismo internacional. No projeto da biblioteca ele considerou questões como iluminação e acústica. É possível ver nas imagens as claraboias que ele utilizou para iluminação. E infelizmente a biblioteca ela foi fechada durante a Segunda Guerra Mundial e só foi reaberta em 1961, e o processo de restauração dela começou em 1991 e foi até 2013. Falando um pouco das residências projetadas por Aalto, a sua própria casa foi concluída em 1936 e fica em Helsinki. Ela foi projetada para ser um edifício residencial e de trabalho. Os dois usos são visíveis pelo lado de fora, sendo que a parte do escritório é feita de alvenaria pintada de branco, e já a parte da casa ela tem como revestimento uma madeira escura. No projeto também é possível ver um Aalto funcionalista que utiliza materiais simples, como o uso abundante de madeira como material de superfície. E a casa dele é considerada uma das vilas mais originais, elegantes e modestas projetadas por ele. E atualmente ela é um museu da Fundação Álvaro Aalto. Outra casa é a Vila Mairea, que é considerada a mais significativa das casas particulares projetadas por ele. E nessa obra é possível ver que o Aalto promove uma integração entre o artificial e o natural. E utiliza também materiais tradicionais como tijolo, pintado, pedra, madeira natural. Além disso, é possível ver as referências à Finlândia no projeto, como nos pilaretes da escada que imitam a floresta de bétula que cerca a casa. Um dos grandes projetos de Aalto foi a residência estudantil do MIT, o dormitório para estudantes chamado de Bunker House foi projetado por Aalto enquanto ele era professor da renomada universidade. O prédio ele tem um formato curvilíneo e fica em frente a um rio. E o projeto ele visava maximizar o espaço e ainda assim proporcionar belas vistas de ângulos diferentes para os estudantes. Outro grande projeto, talvez o maior, foi a Universidade Tecnológica, o campus da Universidade Tecnológica de Helsinki, que foi realocada para a cidade de Espoo em 1949. O projeto começou e foram vários prédios construídos, como o pavilhão de esportes, o edifício principal, o edifício de serviços, a biblioteca, uma residência estudantil, e isso fez
dessa obra uma das maiores encomendas da carreira de Aalto. A construção foi concluída em 1966, quando a universidade foi oficialmente transferida para esse campus. Aalto também projetou e reformou diversos edifícios religiosos ao longo da sua carreira, principalmente na Finlândia, mas também em outros países, como na Alemanha, na Itália, na Suíça. Outro grande projeto de Aalto foi o Finlandia Hall, feito para a cidade de Helsinki. Ele é resultado de um grande projeto urbanístico que Aalto fez para a cidade e compreende, além da ala do congresso, um grande auditório com mais de 1.000 lugares e uma sala de música. No campo do designer, Aalto também se destacou, principalmente com seus projetos de cadeira, cristais e luminárias. Meu nome é Tayane e eu vou apresentar esse trabalho sobre a arquiteta Lina Bubardi. Para começar, eu vou introduzir a história da Lina, quem foi ela, o que ela fez. Então, nascida em 5 de dezembro de 1914 em Roma, filha de Giovanna Adriana Grazia e Henrique Bu, e ainda irmã da Graziella, a Lina foi uma das figuras mais importantes da arquitetura latino-americana. Ela se formou na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma na década de 1930, viveu e trabalhou em um escritório próprio em Milão, que posteriormente foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial. E depois disso, ela ainda ingressou no Partido Comunista e participou da resistência às invasões alemãs na Itália. Depois da Itália perder a guerra, ela casou com o jornalista Pietro Maria Bardi e mudou para o Brasil em 1946. Depois, em 1951, ela se naturalizou cidadã brasileira, viveu aqui por cerca de 40 anos, até falecer aos 77 anos em São Paulo. Das principais obras dela no Brasil, a gente tem a Casa de Vidro, o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, o Sesc Pompeia, o Solar União e o Teatro Oficina. Começando pela Casa de Vidro, que é considerada a principal obra da arquiteta no Brasil, localizada no Morumbi, em São Paulo, foi por mais de 40 anos a residência do casal. Recebeu esse nome porque a Casa de Vidro possui uma fachada repleta de vidros e fica localizada num jardim de cerca de 7.000 metros quadrados. Foi a primeira construção do bairro, na época em que ele ainda era predominado pela Mata Atlântica. Houve uma grande busca por preservar o que era natural, inclusive a inclinação do terreno, porque a casa é construída em um terreno bastante inclinado e para preservar, né, a topografia, eles usaram pilotis, fazendo referência aos 5 pontos da arquitetura propostos por Le Corbusier. Então ela foi tombada em 87 e até hoje ela abriga o Instituto Lina Bu e Pietro Maria Bardi, onde guarda cultura, arte e obras adquiridas pelo casal durante a sua trajetória. E daí vem o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que é muito conhecido, é referência mundial. Ele foi fundado em 1947 e é considerado o primeiro museu moderno do país e abriga mais de 11.000 obras. Atualmente ele é localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e é um grande ponto turístico da cidade e contou com a colaboração da Lina na elaboração do projeto arquitetônico e expográfico. A arquitetura dessa edificação é composta por vidro e concreto, dando um aspecto transparente e também leve por conter no estrutural um vão livre, bem grande. Depois a gente tem o Sesc Pompeia,
inaugurado em 1982 e fica localizado na Vila Pompeia, em São Paulo. E é um grande centro cultural que reúne teatros, restaurantes, piscinas e quadras de esportes. Ele foi construído onde antigamente era uma fábrica de tambores. E ele é composto por 3 prismas. Um retangular de 30 por 40 metros de base e 45 metros de altura. Um segundo prisma retangular de 14 por 16 e 52 de altura. E um cilindro de 8 metros de diâmetro e 70 metros de altura. Ainda temos o Solar do União, que fica localizado em Salvador, na Bahia, e recebeu esse nome devido a já ter sido em 1960 a residência do desembargador Pedro União Castelo Branco. Essa construção, além de ser residencial, também foi um engenho, trapiche, depósito de mercadorias do Porto de Salvador e mais tarde serviu de quartel, até ser restaurado pela Lina e tornou-se o Museu de Arte Moderna da Bahia. A ideia de Lina era formar um museu-escola onde jovens e adultos pudessem realizar oficinas, cursos, ter aulas, um lugar onde a comunidade pudesse de fato aprender e ter acesso à cultura, e isso fez com que o Solar acabasse se tornando referência mundial e internacionalmente, abrigando mais de 1000 obras, porque a Lina sempre teve um interesse em construir para o povo, em deixar a obra dela como uma contribuição para que outras pessoas pudessem usufruir. Tanto que todas as construções famosas dela, hoje em dia, abrigam obras e são locais públicos, como também o Teatro Oficina, que eu acho que é uma das obras mais legais dela, porque ele é diferente do que a gente hoje em dia encontra e está acostumado, porque ele foi projetado em 1990 pela Lina em conjunto com o arquiteto Elton Elito. E ele é uma referência mundial, sendo considerado pelo jornal The Guardian o melhor teatro do mundo na categoria Projeto Arquitetônico. Nesse projeto, eles propuseram que o teatro se aproximasse do público. Como que eles fizeram isso? A intenção era que o público ficasse próximo da atração, dando a impressão de que a rua estivesse invadindo o palco. É como se a avenida entrasse na edificação, que é uma edificação estreita, que simboliza uma rua, e o público assiste aos espetáculos posicionados em galerias verticais, dispostas em 4 andares, de uma estrutura feita de aço. É um espaço considerado democrático pelo fato de as pessoas se sentirem parte da arte cênica apresentada. E por fim, as referências bibliográficas da pesquisa do trabalho.